Oi, gente, e aí, tudo bem? Mês e família, mais uma vez na área. Eu quero continuar aqui com vocês a respeito de Êxodo. Agora eu vou fazer a leitura do Êxodo 2 com vocês. A leitura não, um contexto, né? Falar um pouquinho pra vocês aqui a respeito do devocional que eu tô fazendo. Antes de mais nada, eu quero que vocês lembrem de três palavras: o lugar, a pessoa e o progresso. Em Êxodo 2, ele vai falar a respeito do nascimento de Moisés, do crescimento dele, da evolução que ele teve no Egito. Ele nasceu, né, como hebreu, ele é hebreu. E ele foi para o Egito e depois da saída dele. Por que eu falei para vocês no começo, para não esquecerem do lugar da pessoa e do progresso? No capítulo 1, anteriormente, eu falei para vocês que Faraó, ele tinha estabelecido uma lei que era para que morresse todos os meninos que as hebreias tivessem. Toda gravidez que fosse de homem era para matar, não era para prevalecer esses meninos. Nisso, Joquebede, a mãe de Moisés, ela teve Moisés, ela escondeu essa criança por 3 meses. E nesses 3 meses, o Senhor conduziu Joquebede para estabelecer uma arca toda fechadinha com betume, com junco e colocar no mar. Agora pensa você. Você tem uma criança, você tem o seu filho. E ele vai morrer de qualquer forma. Porque se você não obedecesse e matasse anteriormente, se jogasse no rio cheio de bicho, cheio de jacaré, cheio de animais, ele iria morrer, gente. O que ia se passar na sua mente? Mas ela decidiu obedecer. O Senhor conduziu ela à obediência. E prevaleceu, porque os propósitos do Senhor é irrevogável. Por que eu falei para vocês a respeito primeiro da pessoa? O Senhor já tinha estabelecido que a filha de Faraó, a princesa, ela estaria ali, naquele rio, tomando banho. Os planos de Deus são irrevogáveis. Por que eu falo para vocês a respeito da pessoa e depois do lugar? O lugar foi ela conduzir, colocando aquele menino no rio. O Senhor também já tinha estabelecido que a filha dela iria ir até a princesa, falar com ela, falar se ela conhecia uma ama, se ela queria. E o progresso, porque Deus iria estabelecer o progresso da libertação do povo hebreu, custe o que custar. Às vezes, tem lugares específicos, tem pessoas específicas, só que não acontece o progresso pelo medo da gente romper com barreiras específicas que nós temos. Eu falo para vocês de perspectivas mesmas minhas. Acontece várias situações na minha vida, assim que eu comecei a ler Êxodo, né? Já fiquei, meu Deus, eu sou Moisés. Muita coisa de Moisés falava a respeito de mim. E às vezes você abrir mão de um propósito de um filho, como Joquebede, por obediência, é um pouco difícil mesmo você duvidando. Às vezes você fica um pouco incrédulo assim. Ai, Senhor, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas Joquebede decidiu obedecer. E eu quero perguntar pra vocês hoje. Hoje eu tô literalmente obedecendo. Se eu tô aqui, gente, porque eu tô obedecendo. Porque eu não queria estar, Brasil. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar fazendo outra coisa da minha vida. Mas tem coisas específicas que tem que ser com você. São com pessoas específicas porque tem que ser você. Tem um progresso específico porque se não for com você, não vai acontecer esse progresso. E de fato, o Senhor sempre conduz para que seja da forma que Ele quer. Como eu falei anteriormente, eu sempre escrevo algumas perguntas antes, para não me perder. Então, primeira coisa que eu escrevi aqui foi a respeito de qual promessa podemos reivindicar. Deus estabeleceu um libertador para salvar aquele povo da escravidão. E aquele libertador era Moisés. Ponto. Era para ser Moisés, foi Moisés. E já estava estabelecido que Moisés morresse. Só que os planos do Senhor são irrevogáveis. Se Deus estabelecer um plano sobre sua vida, vai se concretizar. Aonde ele viveria entre os egípcios, saberia a mente deles como funciona, saberia como funciona todo o sistema, sem ao menos ele saber do propósito que Deus tinha dado para ele. Eu pergunto para você, qual é o lugar que você está hoje? Quais são os planos que o Senhor te conduziu e você não tem nem noção? Às vezes o Senhor estabeleceu você em uma faculdade, em uma empresa, em uma igreja, em um contexto que você fica, Senhor, eu não entendo o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo na minha vida. O Senhor te estabeleceu aí, não foi por um acaso. Deus não trabalha com acaso, gente. Deus trabalha com propósitos específicos. E a gente precisa estar sensível para isso. Outra coisa que eu coloquei aqui também, gente, eu fiz isso dia 26 de abril. Quando não se vê uma saída, Deus cria possibilidades. Às vezes não tinha saída nenhuma ali para Joquebede, né? Já tinha 3 meses, a criança estava crescendo, mas para Deus não há impossível, não existe impossível. Na nossa mente limitada, sempre vai vir uma coisa de tipo, não tem como, velho, acabou, não tem jeito. Mas para o Senhor sempre vai ter um jeito, sempre vai ter uma segunda, quarta, quinta opção. Só para nossa mente limitada que acaba não tendo. Além de Joquebede cuidar do próprio filho, ela foi paga para isso. No verso 9, gente, é muito massa aqui nessa Bíblia de estudo, que fala a respeito assim. Então lhe disse a filha de Faraó, leve esse menino, crie ele.
e eu te pagarei por isso. E a mulher tomou o menino e criou. Então Joquebede cuidaria do menino Moisés, estando ela recebendo do Estado. O Estado pagaria para ela. Pergunto-me o que Satanás pensou a respeito disso. Você tem noção disso? Que Joquebede estava 2 minutos antes sem filho, jogando o menino do rio, imaginando que o menino iria morrer. E agora ela vai ser paga pelo governo para sustentar o propósito, a promessa, a salvação para o povo hebreu. Gente, às vezes tem coisas que a gente precisa simplesmente obedecer e dar. Simplesmente fala, Senhor, toma aqui, ó. Porque se for do Senhor, se for um propósito do Senhor, vai voltar, gente, e volta. Não adianta, os propósitos do Senhor, eles se concretizam. Outra coisa que eu escrevi aqui também, penso eu, ele queria fazer a justiça. Ah, tá. No verso 11, o Moisés, ele cresceu, ele viu o povo dele, né? Ele sabia, né, todo o contexto, a história dele. E ele teve um poder de escolha. Nesse poder de escolha, ele foi ver o povo hebreu, viu toda a tribulação que eles passavam, a escravidão já tinha aumentado muito mais, eles estavam sofrendo muito. E ele viu um soldado egípcio batendo, né, batendo em um dos trabalhadores hebreus. E ele matou e escondeu na areia. No outro dia que ele foi de novo, quando ele chegou, ele viu outros hebreus brigando entre eles. E ele foi defender um deles, falar porque eles estavam brigando. E o hebreu olhou pra cara dele e falou assim, então, né, você vai me matar como você matou o egípcio? Não foi desse jeito, né? Eu tô contextualizando, gente. Você vai me matar que nem como você matou o carinha ali ontem? É sério isso? E ele ficou com medo. E é incrível quando a gente faz as coisas por emoção, quando a gente faz as coisas pela carne mesmo. Com aquilo traz frustração e nos paralisa. Gente, toda vez que eu leio, eu fico assim, Deus, então, né? Eu já fui tanto, eu acho que eu ainda sou Moisés. Me ajude. Tem muita coisa que eu faço, que a gente faz também, que eu faço, vou falar de mim. Por emoções, ajo por emoção e depois pergunta, Espírito Santo, que merda, por que eu fiz isso? E a gente precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. Óbvio, né? Que Moisés, ele nasceu como instrumento para ser o libertador do